Record. Gravando a aula, então, terceiro ano, primeira parte da apostila de Sociologia. O tema é Cultura, Sociedade e Patrimônio, né? Os múltiplos sentidos de cultura, a base cultural, que é o símbolo, né? E de fundo ali eu trouxe uma imagem de Leonardo da Vinci, óleo sobre tela, que está em Florença, Itália, né? Quem é aquela figura ali? Alguém conhece? É um anjo. Qual anjo? O anjo Gabriel. É bacana, né? O anjo Gabriel. Por que eu trouxe o anjo Gabriel, né? Porque ele simboliza, né, o conhecimento, né, da triade dos anjos, né, de Deus. O Gabriel é o padroeiro, né, da luz, do conhecimento, né, da paz, né, da compreensão. Isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com o nosso conhecimento, né? A nossa atividade, o nosso trabalho de estudantes, né? Compreender, tentar compreender, né? Então, eu acredito assim que, né, essa imagem assim ela simboliza bastante isso, né? Pelo menos, como nós estamos falando de imagem, nós estamos falando de símbolo, né? Então, nós seres humanos, nós homens, né, em toda a nossa trajetória, em todo o nosso processo, né, nós associamos as coisas, né? Nós associamos o conhecimento a algo, né? Ainda mais hoje nos dias atuais, né, onde nós temos uma tecnologia, né, da informação, em que as possibilidades são inúmeras de se fazer isso, né? É difícil você compreender alguma coisa que você não tenha ou não associe àquilo. Muito difícil. Por exemplo, as pessoas que têm a deficiência da visão, né? Quando você fala com eles, quando você, né, você tem uma conversa com eles, eu fico imaginando o que a mente deles, né, de que forma que a mente deles está associando tudo aquilo que nós estamos, toda aquela informação que nós estamos passando a eles, né? Como será? Como deve ser aquilo, né? Deve ser uma coisa assim mágica, né? Você criar deve ser uma coisa assim, no caso deles, assim, né? Por quê? Porque pensa, quando você lê um livro, né, de um determinado assunto que você gosta, um romance, e porventura esse livro se torna um filme e você vai assistir, o que que você, qual é a reação das pessoas geralmente quando você pergunta se você prefere o livro ou o filme? As pessoas falam que preferem o livro. Por quê? Porque contrasta com aquilo, com tudo aquilo, com todo aquele ambiente que você criou a partir de quando você estava lendo esse livro. Contrasta, né? Contrasta com quem? Contrasta com o diretor, né? Ele põe um cenário que você não curtiu muito, né? Talvez o teu cenário fosse bem mais legal do que o dele, né? Ou melhor, fosse mais próprio, né? Fosse próprio de você, próprio da sua compreensão de mundo. Então imagina uma pessoa que é cega, né? Quando você fala com ele, né? Quais são as construções? Deve ser uma coisa muito louca, muito mágica, muito além, né? Muito surreal, né? Além da nossa realidade, né? Então, o que é a cultura? Os múltiplos sentidos da cultura. Como vocês sabem, eu tenho que trabalhar a apostila. É claro que eu não vou ler ela, né, cabo a rabo, mas eu tenho que trabalhar algumas questões aqui da apostila, aqui, né? Eu tenho que fazer uma certa leitura aqui para ambientalizar os alunos que são de fora, né, que vão ver a aula depois e tal, né? Então, para todo mundo entender, cultura, sociedade e patrimônio está na primeira parte de sociologia ali, tá? Da apostila de vocês ali, né? Então, ele fala sobre a questão seguinte, os múltiplos sentidos da cultura. Iniciamos a nossa visão das diferenças entre sociedades e culturas,
né, descartando a visão eclética, segundo a qual os dois fenômenos, sociedade e cultura, são partes de uma mesma coisa. Então, sociedade e cultura diferem com relação a cada uma, né? Nossa sociedade, né, ela é implementada por uma cultura que difere, por exemplo, lá dos orientais. Na verdade, o Oriente, com relação à alimentação, por exemplo, a cultura alimentar deles é diferente da nossa, na verdade. Não precisamos ir muito longe, não. Se você pensar, por exemplo, no Brasil, que tem uma extensão territorial, né, assim, de dimensões continentais, né? No Brasil, quantas Europa cabem aqui dentro, na verdade? A gente pensar, por exemplo, que nós aqui no Sul, a nossa cultura, a nossa sociedade, tem uma diferença muito grande com a do Norte, e vivemos no mesmo país, né? Então, há diferenças muito grandes quando se trata no âmbito, né, da cultura e sociedade. Muito, muito. Onde você for, para onde você for, certo? Se você for daqui a qualquer um outro estado, ou qualquer uma cidade do interior mesmo, você já sente um pouco isso, né? Você sente que as coisas são diferentes, né? Mas o que é a palavra cultura? O que significa cultura? Né? Vamos aqui esclarecer que cultura é tudo e toda manifestação do ser humano em sua vida, né? Algumas ganham uma certa prioridade ou as tornam prioritárias, né? Outras nem tanto. Mas essas outras nem tanto, essas culturas que muitas vezes não chegam a nós, não quer dizer que nunca chegarão. Porque a partir do momento que alguém a reconheça, né, e traga ela e a torne popular, isso tudo pode mudar. Então, uma coisa, por exemplo, de 2000 anos pode se tornar presente nos dias atuais. Então, cultura é tudo aquilo que nós realizamos, que nós criamos, né, em nossa trajetória no mundo, certo? Então, nós temos as manifestações culturais desde os primórdios, desde a pré-história até os dias atuais, não é verdade? Então, de lá para cá, nós temos e olha que a coisa não acabou ainda, né? Nós temos uma certa, vamos colocar assim, como poderia falar para vocês, nós temos uma certa dificuldade para administrar tudo. O porquê? Porque é o seguinte, a cultura, quando você promove, quando as pessoas promovem a cultura, tá? Ela vem com o tempo, ela passa com o tempo, né, a fazer parte da vida das pessoas, mas não significa que essa cultura, né, ela seja ou esteja, né, ligada especificamente à sua simbologia, tá, ou o seu significado, né, real, quando ela foi constituída, ou quando ela foi construída, quando ela foi elaborada, tá? Por quê? Porque a cultura, ela sofre transformações, legal? Então, se você pega, por exemplo, lá no passado, né, vamos colocar lá um totem, né, uma estátua, qualquer outra simbologia que represente uma divindade, tá? Para hoje, para nós, ela tem um significado talvez totalmente diferente do que se tinha lá no passado. Nós compreendemos ela hoje através da onde? Através de um espaço onde ela não foi criada, tá? Deixa eu colocar para vocês mais claro. Se você entra num museu, né? Você tem lá o Museu de Arte Natural, beleza? Dá um rolê no Museu de Arte Natural. Basicamente, todas aquelas peças que estão em exposição não nasceram ali. Elas estavam em lugares diferentes, elas tinham significados diferentes, etc. Então, aí está a questão da base cultural e o símbolo, né? De lá para cá, ela passou por transformações e chegou até um espaço, né, aonde ela está lá exposta, né, à visitação ali e à compreensão das pessoas. É diferente, por exemplo, se você vai em um lugar aonde
né? O que foi simbolizado não tem como tirar, né? Por exemplo, as grandes construções, né? Se você vai para a Ilha de Páscoa, por exemplo, né? Chile, você vai para a Ilha de Páscoa, você tem aqueles tokens, aquelas cabeças, né? Gigantes lá, né? Esculpidas em rocha, que não tem como se tirar e colocar no museu. Se tivesse, os caras fariam, né? Porque o museu ele tem a relação com relação com o Estado, né? Então é muito esse campo, né, da cultura, ele é muito fértil, ele é muito amplo, né? Ele carece também de muito estudo ainda, né? Certo? E nós, né, como historiadores, como defensores, né, desse passado, né, eu sou uma pessoa que faz parte dessa defensoria, né? Por quê? Porque eu informo vocês, né? Eu faço parte da informação, da gestão. Outros trabalham de outra forma, né? Da preservação, né? Outros trabalham de outra forma, né? Da busca. Outros trabalham na interpretação. Bacana isso, né? Um mundo à parte, né? Um mundo à parte. Um mundo à parte dentro do mundo, claro, né? Servindo o mundo também, claro. Né? Então, esse é o começo da apostila ali, ó. A base cultural, lá embaixo, na página 2, você tem a base. Eu não posso seguir ipsis literis aqui, eu não posso ler para vocês também, né? Me desculpem, aos que pediram. Eu não posso fazer uma leitura aqui, né? Aqui, uma coisa corrida aqui, né? Porque me toma tempo demais, né? E eu, como eu sou um papagaio de marujo, gosto de falar, então eu gosto de... Não é que eu gosto, eu tenho que explicar algumas questões aqui, né? Então, no item 2, lá, a base cultural, ou seja, o símbolo, né? No livro Conceito e Cultura, de Leslie White, ele nos apresenta um elemento fundamental na diferenciação entre o ser humano e outras espécies de animais, a capacidade de originar, que é o ser humano, né? Definir e atribuir significados de forma livre e arbitrária às coisas e aos acontecimentos do mundo externo, bem como de compreender esses significados. Então, o que é o símbolo, né, cara? Então, era justamente isso, né, cara? A definir e atribuir o seu... O símbolo, ele significa alguma coisa. Ele tende... Por exemplo, quando hoje em dia, nós vivemos alguns historiadores falam não sei se vocês já ouviram falar, mas falam de uma cultura pós-moderna, né? Que é uma cultura que, de uma certa forma, não, né, teve uma certa dificuldade na assimilação, né, de uma simbologia, né, cara? Uma simbologia em completude, uma simbologia, vamos colocar, que consistisse no seu significado. A simbologia, um tempo atrás, por exemplo, se você pegar a Idade Média, a simbologia estava relacionada à religião. Na Idade Moderna, a simbologia ela deixou de ser religiosa, principalmente até pela a reforma protestante, né, pelo protestantismo. Então, a imagem ela deixou de ter todo aquele atributo que ela tinha na Idade Média e passou a ganhar significados diferentes. A simbologia passou a ter vamos colocar, um foco mais antropológico, que é, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma relação de simbologia medieval com simbologia moderna. O anjo é medieval. Agora, o que está a fundo dele, toda a composição dessa imagem, com cores, etc., ele é antropológico, né? Se você pegar esse mesmo anjo na Idade Média, você vai ver ele totalmente diferente, sem movimento nenhum, estático, parado, de frente, uma asinha aqui, uma asinha aqui, acabou, entendeu? Então a arte representa muito, ela traz, ela contribui muito para a concepção do que é a questão e de como é essa questão, né, de simbologia. Ó, o Leonardo da Vinci aqui ele dá um fundo aqui, ó, pode ver, ó, uma dimensão, é tridimensional, né, cara? Você vê o fundo, você vê as coisas acontecendo além da imagem. Na Idade Média você não tinha isso, tá? Mas ele é uma simbologia que vem, né, de uma concepção medieval,
tá? Assim como o seu redor aqui, ó, né? Uma concepção antropocêntrica, né? O homem, ele não vê só uma coisa na frente, ele vê para além daquilo, né? Isso que o Da Vinci ele coloca. No medievalismo, você vê, pode vocês pegarem as imagens medievais, vocês veem só o santo, só Cristo, só isso. Na idade moderna, aqui, ó, a concepção do homem fica bem clara no sentido de você ver além daquilo, como nós vemos. Nós não vemos uma pessoa parada na frente e só aquela pessoa, né? Os nossos olhos, eles têm uma ampla visão de tudo aquilo que está à nossa frente. Bacana isso, né? Isso serve como a questão da simbologia aqui, ó, tá? Então, a concepção de simbologia é muito, ela vem, né? Mesmo antes desses períodos, como eu relacionei aqui, mesmo antes da Idade Média, mesmo antes da Idade Moderna, ela já vem lá com a Grécia Antiga, já vem em Roma, já vem no Egito, já vem na Mesopotâmia, tá? Ela vem também como, isso estou falando na questão da base cultural símbolo, ela já vem, por exemplo, com as culturas andinas aqui, né? Os maias, os incas, os tupis guaranis, né? Tem tudo mais o Oriente Médio, o Oriente Extremo lá, né? Tudo baseado numa simbologia. O ser humano está sempre ligado a algo que é ou o que representa esse algo, certo? Sempre, 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 sempre. É difícil você não relacionar as coisas. É quase impossível, né? Por que que o escuro dá tanto medo? Porque você não enxerga nada, né? O escuro é desconhecido, né? Por quê? Porque você não consegue assimilar nada, porque você não tem nada na sua frente. E você está de olhos abertos. Muito louco isso, cara. É muito louco isso, é muito bacana isso, né, cara? É legal vocês estudar. Olha, vocês pegaram, o terceiro ano pegou uma parte aqui que é encantadora, na minha opinião. Assim, eu acho que é a melhor parte de tudo, de todas as aulas que eu trabalho, de todas as turmas que eu trabalho, esse assunto é o que mais me cativa. É, porque poderíamos ficar falando horas aqui, se vocês tivessem tempo para isso, né? E tivessem saco também, né? Porque às vezes eu acho legal, mas talvez vocês não, né? E isso é normal também, tá? Mas então é um assunto que ele é muito rico, né? Quando se fala. Você veja, eu comecei falando sobre uma questão, eu já fui para outra, eu não estou recorrendo à apostila e eu tenho que recorrer, eu tenho que fazer isso e é já. Então, os múltiplos sentidos da cultura. Então, vocês já sabem, já sabem o que é cultura. É claro que essa concepção que eu tenho de cultura é uma concepção minha, não minha, né? É uma concepção que dentro dos das minhas décadas de estudo, cheguei a essa conclusão para poder fazer com que vocês entendam o que é, de uma certa forma, o que pode representar o que é, ou o significado que é a cultura, né? Então, é claro, existem 10 milhões de teorias a respeito de cultura, né? E não só as postas, e não só as registradas em livros e sei lá, em artigos, compêndios e tudo mais, que às vezes eu fico pensando, eu falei, cara, que doideira, meu, a gente tá... Você veja quantas universidades tem em Curitiba, universidades e faculdades, cursos superiores, quantas tem no Paraná, quantas tem no Brasil, quantas tem na América, no mundo, no Ocidente, no Oriente, cara, todo ano são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de artigos, de teorias e teorias e teorias e teorias, cara. Que doideira. E a sociedade caminha a passos lentos. E o mundo caminha a passos lentos, né? Coisas fantásticas, cara. Recente agora nós estamos tendo um congresso de humanitas na PUC, que, meu, é um congressinho na PUC, é uma coisa, é um grãozinho de areia nessa imensidão toda. Cara, coisas fantásticas, trabalhos magníficos, né? Exposições que são
sei lá, são influenciadas pelos deuses, não é assim? Mas onde que está, onde que influi, onde por que que isso, né, não está? Por que que isso não engendra, por que que isso não está? Por que isso não consiste? Por que que isso não se faz presente, né? Por que que essa teoria não se faz prática? Não sei. Mas o que eu sei é que tem milhões de teorias, milhões de assuntos, né, de estudos desenvolvidos a respeito do ser humano, a respeito da cultura, da sociedade do ser humano. Vamos conversar aqui mais para frente, né, dando mais detalhes a vocês sobre essa questão. Nós temos aqui, então vocês, eu não posso fazer tudo por vocês, bem que eu gostaria, tá? Mas eu não posso. Então vocês têm aqui na próxima aula, vocês vão entrar na página 244 ali, que você tem ali a questão do etnocentrismo e perspectivas relativistas. Eu aconselho vocês a fazer o seguinte: vocês pegarem e lerem a base cultural do símbolo, que eu já dei uma explicação, ou retomem a aula, e os múltiplos sentidos da cultura. Eu acho que seria muito interessante vocês fazerem isso, por quê? Porque a partir do momento que vocês venham para a aula conhecendo um pouquinho, nem que seja ler nem um parágrafo em 30 segundos vocês leem. Nem que você seja conhecendo um pouco, vocês ajudam vocês mesmos. Porque às vezes aqui, como eu falei para vocês, tem muito. Não é o caso de vocês que estão assistindo minhas aulas, vocês que estão assistindo minhas aulas, eu conheço muito bem. Né? A nota de vocês lá tá boa lá, tá? Por quê? Porque estão assistindo minhas aulas, né? Vocês têm um compromisso, vocês são diferentes dos outros brasileiros, viu? Eu não estou falando os que não têm a possibilidade de assistir, tá? Se não tem a possibilidade de assistir, eu sei muito bem que tem que retomar e tudo mais. Mas tem muita gente que tem condições de assistir a aula, mas essas horas está dormindo. Não, né? Esse é o brasileiro. Ele gosta de uma folga. Eu também gosto, mas logo, logo vem as férias, né? Então, é o seguinte, leiam ali que vocês vão ter vocês vão ajudar a si mesmos, cara. Quando vocês vêm para a aula daí, de repente rola até uma pergunta, né? E daí eu estou aqui para responder. É isso aí. Então, próxima aula, próxima quarta-feira, porque amanhã nós temos aulas de história, beleza? Bem, eu acho que é isso aí por hora. Então, próxima aula nós continuamos aqui nosso, nas nossas mentiras aqui com vocês aqui. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.